Vamos continuar aqui com o campo girante do MIT, tá? Motor de indução trifásico. Então imagina que nós tenhamos aí três conjuntos de bobina, né? O conjunto B, tá? Nós temos aqui o conjunto A e aqui o conjunto C, tá certo? As correntes serão dadas da seguinte forma. Então, vamos considerar aqui zero, tá? 0 graus, ou seja, aqui a fase é zero, tá? Então, começando aqui, ó, nós temos aqui zero, tá certo? 0 graus. Para cá, 120 graus negativos. E para cá, 120 graus positivo, tá certo? Então, nós teremos aqui, ó, o B menos 120 e o C mais 120. Nós podemos fazer e montar também os campos magnéticos, tá? Porque os campos magnéticos, lembrando, eles variam em função da corrente elétrica, tá certo? Nós temos aqui os sentidos, ó, campo magnético com esse sentido aqui, negativo, e com esse aqui, positivo, tá? Então, negativo aqui, positivo aqui. Então, observe essa diferença que vai ser importante na hora de montar os fasores. Agora nós temos aqui, por exemplo, temos nesse sistema aqui, ó, nesse sistema de indução que eu mostrei, vamos calcular o campo magnético das fases A, B e C do enrolamento trifásico para os seguintes ângulos. Então, primeiro ângulo, ômega t igual a zero, tá? Então, o que tu vai fazer? Pega lá a fórmula do campo magnético, tá certo? Botar zero aqui e zero aqui, tá? E vai calcular esses campos magnéticos. Como podemos ver aqui, ó, o primeiro, fazendo seno de 0 igual a zero, a gente obtém zero. O segundo, a gente obtém menos raiz de 3 sobre 2 Hmax. E o terceiro, mais raiz de 3 sobre 2 Hmax. Então, como eu falei, ó, se o B for menos, você vai pegar esse fasor aqui. O HC, como é mais, você vai pegar esse outro aqui, ó. E o H não vai entrar porque ele é zero. Então, montando, você vai ter aqui o HB, o HC, e então você vai ter um vetor campo magnético resultante, tá? Você montando esses fasores, né? Ó, como aqui era 120, tinha 120 graus, certo? Você montou ele aqui, tá? Então, aqui, para completar 180, teria que ter 60, né? Então, logo, aqui, nesse ângulo, teria que ser 30 graus. Para ser 30 aqui, nós temos que ter 30 aqui. E aqui, nós temos que ter 120 graus. Que é o que temos aqui, ó. Esse θ aqui, ó. Ele é igual a 120 graus, tá? Que é a própria defasagem entre as bobinas, né? Então, agora a gente vai aplicar aqui o teorema dos cossenos, né? A lei dos cossenos, tá? Então, nós temos aí, ó. HR, né? HR ao quadrado é igual a HC ao quadrado mais HB ao quadrado menos 2 vezes HC, HB vezes o cosseno de θ, né? Então, HR ao quadrado, tá? HR ao quadrado, HB quadrado mais HC ao quadrado menos 2 HB, HC cosseno de θ, tá certo? Então, só é substituir aqueles valores e resolver algebricamente, tá? Nós chegaremos aqui a essa conclusão, que o H resultante aqui para ômega t igual a zero é 3 sobre 2 vezes o campo magnético máximo, tá certo? O campo magnético máximo. Vamos fazer a mesma coisa para ômega t igual a 90 agora. Então, aqui você vai botar 90, ó. 90, 90, tá? E vamos calcular. Então, obtemos aí Hmax menos 0,5 Hmax menos 0,5 Hmax. Montando os fasores daquela mesma forma que montamos o anterior, teremos a seguinte composição de fasores magnéticos, tá? Dessa forma, nós teremos que fazer a resultante deles para poder achar o valor. E como que a gente vai fazer a resultante? Observe que o HA ele já tá posicionado no sentido de 90 graus, né? Porém, a resultante de HB e HC também vai ficar posicionada aqui, ó. Aqui seria HBC, tá? E a resultante total, ela vai ser a soma dessas duas aqui, ó. Vai ser a soma dessas duas, tá certo?
Então, dessa forma, nós calcularemos o HBC, ó. Calcularemos o HBC, tá? Usaremos de novo a lei dos cossenos, tá certo? Só que agora o ângulo vai ser 60 graus, observe. Então, nós temos aqui, ó. Esse HC aqui, ó. Ele seria aqui, né? Então, nós teríamos que ter aqui 120, tá certo? E esse HB, ele seria aqui, ó. Nós teríamos que ter aqui 120. 120, né? Porém, já vimos no exercício anterior que esse ângulo aqui equivale a 30 graus, tá? E esse outro ângulo aqui também equivale a 30 graus, porque temos que ter 120, né? E esse primeiro ângulo aqui é 60, tá certo? Então, você montando aqui, ó, você vai ter HB, né? HC. E esse θ aqui agora, ele vai ser igual a 60 graus, tá certo? Ele vai ser igual a 60 graus, tá? Observe que ele não montou dessa forma, né? Então, a gente montou assim, ó. A gente montou aqui, ó. Esse aqui veio pra cá, tá? E a gente tem esse ângulo aqui igual a 60 graus, tá certo? Que seria a soma dos dois 30. Então, resumindo, nós temos aqui o ângulo igual a 60, tá? Então, observe aqui, ó, a montagem aqui, matemática, para você não se confundir, tá certo? Você não se confundir. Aplicando a lei dos cossenos, nós chegamos à seguinte conclusão. Que esse HBC é igual a 0,25 Hmax ao quadrado. 0,25 Hmax ao quadrado, tá certo? Quer dizer, raiz... Opa, perdão. O HBC ao quadrado é igual a isso. Então, você tirando a raiz, a gente chega aqui no resultado final, tá? 0,5 Hmax. Agora, vamos fazer o resultado final. 0,5 Hmax, só que a gente ainda tem que somar com o outro Hmax, ó. Aqui, ó. Então, voltar aí para ninguém se confundir. Então, tem aqui, ó, Hmax, tá? O HA aqui tem o Hmax. E a resultante desses dois aqui, ó, o HBC vai dar 0,5 H. Somando os dois aí, vai ter 1,5 Hmax. Que é o que está escrito aqui, ó. 3 sobre 2 Hmax, tá? Agora, na letra C, você vai fazer a mesma coisa agora para 120 graus. 120 graus, tá? Então, observe, a gente vai ter raiz de 3 sobre 2 Hmax, 0 e menos raiz de 3 sobre 2 Hmax. Os dois fazores já estão montados aqui, ó. Já estão montados aqui, tá? Então, nós temos aqui o Hmax positivo para cima e o HC negativo. Então, ele vai estar aqui, tá certo? Então, agora nós temos que calcular a resultante dos dois. Então, montando aí, fazendo aí montando o triângulo novamente, tá? A gente vai chegar nesse triângulo aqui, onde a gente vai utilizar a lei dos cossenos novamente, tá certo? Ou seja, 120 graus é a própria defasamento entre HA e HC. Aplicando a lei dos cossenos, nós vamos chegar que HR ao quadrado é igual a 9 sobre 4. Tirando a raiz, nós chegamos a 3 sobre 2 H max também. Tá? Então, dessa forma, nós temos aí os três campos magnéticos já descritos, tá? O Hmax, só para você não lembrar, é o campo magnético. Então, esse campo magnético é o que vai gerar a corrente máxima. A corrente máxima vai gerar o campo magnético máximo, né? Então, o pico de corrente vai gerar o campo magnético máximo, tá certo? E como que vai acontecer isso? Bom, aqui é uma lei. Isso daqui é uma lei do magnetismo, tá? Do magnetismo. Então, a gente tem relação entre corrente, tá certo? O H, ele é uma constante, vezes o número de espiras da bobina, vezes a corrente que circula sobre a bobina, dividido por L, tá? Por L, que é o comprimento da bobina, tá certo?
Então isso daí vai gerar a corrente máxima, tá? A corrente máxima vai gerar o campo magnético máximo. O motor síncrono alimentado por uma tensão de 60 Hz tem a rotação de seu eixo dada por... Então aqui, ó. Então uma questão de rotação agora, tá? 600 RPM. Vamos calcular o número de polos do motor. Vamos usar essa equação para calcular a velocidade em função do número de polos no motor MIT, tá certo? No motor MIT. Vamos usar essa equação. Então a gente tem aqui, ó, aplicando essa equação, a gente tem aqui o NS que é 600, né? Que é 600, tá certo? Nós temos a frequência da rede, que vale quanto? 60 Hz, tá? Vamos calcular o número de polos do motor. Fazendo essa continha, nós chegamos a 12 polos. Então, um motor de 12 polos, na frequência de 60 Hz, vai ter a rotação do eixo máxima de 600 RPM, tá? Só que, como vocês viram, o motor de indução trifásico ele não tem uma alimentação no rotor. Dessa forma, a variação do campo girante no estator gera uma rotação no rotor. Com isso, nós temos um delay entre o giro do rotor e a rotação do campo girante. Esse delay é chamado de escorregamento, tá? Então, esse escorregamento S, ele é a diferença entre a velocidade real do eixo do motor, tá? A qual depende da carga ele aplicada, tá? Então, quanto maior a carga, maior o torque. Isso aí também vai influenciar nesse escorregamento, vai aumentar a diferença entre a rotação do campo girante e do rotor, tá certo? E a velocidade síncrona, ou seja, a velocidade síncrona é a velocidade do campo girante, tá? Então, observe que a questão passada a gente considerou só a velocidade do campo girante, né? Porém, quando a gente aplica uma carga, a gente vai ter um escorregamento, tá? Quanto menor essa carga, menor o escorregamento, mesmo sem carga, tem um escorregamento bem pequeno, tá certo? De forma que a velocidade real vai ser o NR, tá? Então, o escorregamento também vai ser um dado, tá certo? Só que ele não vai vir naquela placa do motor, ele vai vir no catálogo do motor, tá? Em geral, é expresso como um percentual. Então, assim, ó, também é expresso como um percentual. Então, em geral, você vai ver lá no catálogo, você vai ver ele expresso como um percentual da velocidade do motor. Então, qual vai ser a fórmula desse escorregamento? Vai ser a velocidade do campo girante, do campo, menos a velocidade real, dividido pela velocidade do campo. Isso aqui vai dar um número adimensional. Então, você multiplicando por 100, você vai ter o valor em porcentagem. E em função também desse escorregamento, existe aí um movimento relativo entre o fluxo do estator e os condutores do rotor. Dessa forma, a gente tem uma indução de uma tensão, tá? Então, tem uma tensão induzida no rotor devido a esse escorregamento, certo? Então, você pode tirar algumas conclusões, por exemplo, quanto maior a carga, maior a tensão induzida no rotor, tá? A relação entre as frequências, nós teremos que FR igual a S vezes FE, tá certo? S vezes FE. Então, essa aqui vai ser a frequência no eixo do rotor, né? Dependendo da aplicação da carga, essa aqui é a frequência da rede, tá? Então, essa aqui é do eixo. E o S é quem? O S é o escorregamento, tá? Escorregamento. A velocidade do rotor em função de S vai ser dada por... Então, tá aqui, ó. Podemos escrever, ó. A partir dessa equação, nós podemos escrever a velocidade do rotor em função de S, tá? Então, o escorregamento, geralmente ele é dado também no manual do motor. Então, exemplo aqui, um motor MT da figura 2.27. Então, é um motor de 4 polos, tá certo? Então, não botei a figura aqui, mas é um motor de 4 polos, alimentado por uma tensão de 220, frequência 60 Hz, girando a 1720 RPM, tá? Calcule seu escorregamento em RPM. Vamos calcular o escorregamento dele em RPM. Então, eu não botei o motor, mas a rotação nominal dele, ela é 1000, a rotação nominal desse motor, ela é 1800 RPM, tá certo? 1800 RPM. Quando a gente aplicar a carga, a gente vai ter ele girando a 1720. Então, o que está acontecendo aqui? O que está acontecendo aqui?
Observem aqui, ó. A rotação nominal, ó, nós teremos aqui 120 vezes 60 sobre 4, né? Que é a fórmula para calcular a rotação, certo? Mas a rotação real vai ser 1720. Então, rotação nominal, rotação real. Ou seja, o escorregamento aqui é de 80 RPM, tá? 80 RPM. Observe que é muito, né? 80 rotações por minuto é muito. Se você quiser encontrar esse escorregamento em termos percentuais, você vai fazer aquela continha, tá? Chegar no valor de 4,44%. Então, geralmente, esse escorregamento ele vem dado como vem dado um intervalo em porcentagem de escorregamento, tá? Então, dependendo do torque, tu vai ter um escorregamento, tá certo? Então, por aqui é só.